né? E você continuou muito tempo na área corporativa? Olha, não muito, porque eu me formei. Aí, o que aconteceu comigo? Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de trabalhar. Trabalho não é um problema para mim. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de me dedicar às coisas a fundo. Então, quando eu entrei na empresa, eu entrei como estagiária. E aí eu virei trainee. Aí eu era assim considerada uma jovem sucesso com um potencial muito grande. Tá. E o que me ajudou, porque eu comecei a ter promoções, eu comecei a ir muito bem, mas ao mesmo tempo eu trabalhei um pouco mais que 5 anos nessa empresa. E eu fui, sabe, tipo, sendo promovida, as coisas estavam dando muito certo para mim. Só que daí, num determinado momento, eu falei assim, parece que eu vi na minha frente, sabe? Eu falei assim, tem um passo a passo do sucesso no mundo corporativo, né? Ah, você tem que fazer um mestrado, talvez na GV, você tem que, sabe? Você tem que fazer isso, aquilo, e aí vai dando certo, você vai sendo promovido. Tem um manualzinho, né? Tem, não é muito difícil. Quando você entende a engrenagem, você fala, não, eu consegui ver. Só que na hora que eu vi isso, eu falei assim, puxa, mas será que é isso mesmo que eu quero da minha vida, né? Daí eu lembrei daquela menina que queria, sabe, estudar e conhecer mais a mente humana. E na época eu me lembro que, como eu trabalhava em recursos humanos, tinham algumas palestras de desenvolvimento humano. Eu fui numa das palestras que eu acho que era do Roberto Chiniachiki, na época, né? Que eu acho que ele foi uma das pessoas que começou a falar de recursos humanos, treinamento em empresas. E ele comentou sobre uma pesquisa que foi feita, que as pessoas no leito da morte, elas não falavam, eu queria ter trabalhado mais, eu queria ter ganhado mais dinheiro. Muitas vezes ele comentou que ele via grandes empresários se arrependendo, que queriam ter trabalhado menos. O estilo de vida que tiveram. Queriam ter tido mais tempo com a família. E aquilo me impactou muito, assim. Eu falei assim, nossa... eu preciso viver uma vida que eu não vou ter arrependimentos. Eu não quero precisar chegar no fim da minha vida para olhar para trás e falar, queria ter feito diferente. E aí eu comecei a achar que eu precisava, sei lá, ir em busca de alguma coisa que estava me faltando. E foi mais ou menos nessa época que eu comecei a buscar um pouco mais o meu lado espiritual. Porque o conhecimento da psicologia, né? Eu fiz faculdade, 5 anos, eu já fiz muitos anos de terapia, né? Então, assim, tinha um conhecimento intelectual que estava ok, mas eu percebi que faltava um conhecimento espiritual para eu entender um pouco mais da mente humana. Para entender a totalidade, né? Porque você está falando uma coisa que é muito importante para mim, que é o fazer sentido, né? É claro que a gente não pode esperar o leito de morte para querer fazer as coisas terem sentido. Sim. E quando você exerce um trabalho, uma vida familiar, com seus amigos, amigas e etc., onde as coisas de fato fazem sentido, a vida muda, né? E dinheiro, apesar de que todo mundo entende nesse mundo extremamente materialista, né? O dinheiro ele tem um papel, mas ele não é determinante, né? Para os seus estados de felicidade, seus momentos de felicidade, né? Então, eu acho que você chegou num ponto de mudança, né? Alguma coisa tocou. Né? Eu acredito, Priscila, muito em sinais. Eu gosto muito de observar o meio, porque eu acredito que a gente recebe sinais. Sim. Cada um dentro da sua forma de compreender Deus, né, ou a espiritualidade, mas eu acredito em sinais. E esses sinais, às vezes, eles são decisivos, né? Porque às vezes é um detalhezinho que muda tudo na tua história, né? E eu acho que você teve esse momento. Tive. E, como eu contei, eu fazia yoga, né? Então, eu comecei a fazer yoga com 14 para 15 anos e eu fiz mais ou menos até os 28 anos. E aí eu procurei esse meu professor de yoga e falei para ele, né? Eu falei assim, puxa, mas
eu queria aprender um pouco mais do que esses movimentos, né, de yoga. E às vezes ele contava umas histórias do professor dele. E eu falei, eu queria ter um professor que nem você teve. Eu perguntei se ele poderia ser o meu professor. E aí ele falou, eu vou pensar e depois eu te respondo. Como a maioria dos grandes professores fazem, né? Eles têm uma responsabilidade muito grande, assim, quando um aluno pede para ser aluno. Mas, um tempo depois ele voltou para mim e falou assim, eu não sou o professor que você está procurando, mas você vai encontrar e vai nesse lugar que você vai achar. E ele pediu para eu ir para um lugar chamado Palas Athena, que é um lugar um centro de estudos, que tem muitas palestras. Isso. E eu falei, Palas Athena, tá, o que é esse lugar? Bom, fui para lá. Bom, lá eu fiz curso de mitologia, filosofia. Nossa, eu fiz curso de tudo. Tem muita formação, né? Muita. E eu falei assim, mas onde que eu vou encontrar o meu professor? Até que um dia bom, isso faz muitos anos, né? Estou falando aí de, sei lá, 1997, por aí. Então, era uma época que quando você ia atrás de um curso, você via cartaz, né? Você não tinha internet naquela época. E eu vi um cartaz que falava assim, a espiritualidade no trabalho. E eu falei, nossa, é exatamente o que eu estou procurando. E aí eu me inscrevi para esse curso, e aí foi quando eu encontrei a minha professora, né, que é uma budista, o nome dela é Lama Tsering. Ela é a professora, os mestres, os professores no budismo a gente chama de lama, né? Então ela é a lama que conduz todos os ensinamentos de um templo budista que existe em São Paulo, chamado Otsaoling, que faz parte do Shagdo Gompa, que é uma organização, uma fundação, né, que tem em vários países, que é do professor da minha professora, meu professor também, do Shagdo Rinpoche, que é um mestre tibetano naquela época, né, ele agora é falecido. E foi lá que eu conheci ela. E realmente, assim, em termos de sinais, assim, quando eu a encontrei, só para você, né, deixa eu só voltar um pouquinho. Então, assim, lembra que eu fazia yoga? Sim. Que a minha avó tinha ido para a Índia. E aí eu falei, eu sabia que eu estava em busca do meu caminho espiritual, que até então era meio inexistente, assim. Aí eu falei assim, tá, espiritualidade, onde eu vou encontrar isso? Na Índia. Naquela época você pensava em ir mais a fundo, eu acho que eu vou ter que ir para a Índia. E eu comecei a procurar passagem para ir para a Índia, onde eu poderia ficar num ashram. Minha avó já tinha morrido, eu não tinha como perguntar, dicas para ela. E quando eu conheci essa minha professora, foi um final de semana que ela deu ensinamentos, né? E ela falou tanta coisa, sabe? Ela respondeu tantas dúvidas e tantas perguntas que eu tinha comigo há tantos anos, que eu não podia acreditar. E no final eu fui perguntar para ela, eu falei, só que tem um detalhe, ela é americana, ela falava inglês, né? E eu falei assim, nossa, mas onde você mora? Onde que eu posso continuar ouvindo tudo isso que você está falando? Ela falou, eu moro em São Paulo. Eu falei, como assim? São Paulo? E eu estava indo para a Índia, né? Eu não podia acreditar, porque eu estou falando de 1998. E você conheceu uma pessoa que tinha um conhecimento de budismo tibetano em 98 no Brasil. Eu concordo. Sabe, as pessoas não sabiam quem era o Dalai Lama, não tinha internet naquela época. E eu fiquei muito feliz. E eu comecei olha, a palavra certa, eu comecei a devorar, sabe, esse conhecimento, né? Eu comecei a frequentar, a ouvir os ensinamentos, participar. Aquilo foi fazendo muito sentido para mim e me fez muito bem. Tá. E ali começa a tua caminhada dentro do budismo. Dentro do budismo. Foi nesse momento que você começa a entender que esse era o seu caminho